Eu não aguento mais. É nesse clima, família vascaína. Domingão, pagode e Vascão, olha, não tem coisa melhor. Calma, deixa eu falar. É claro que o Vasco tem que fazer a sua parte. Eu comentei com vocês no início dessa semana que o Vasco tinha duas decisões. Na terça-feira, contra a União Rondonópolis, tranquilão, sem cara D. E hoje, contra o Botafogo. Eu espero que ao final do dia... Eu sei que o Vasco não depende somente dele, né? Tem também um jogo o jogo do Nova Iguaçu contra o Madureira, tem Série C contra Bangu, mas o Vasco tem que fazer a sua parte. Que pedrada esse pagodão, família. Não tem como não gostar de pagode. E chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Vamos trocar uma ideia aqui sobre a provável escalação do Vasco, do Botafogo. A gente tem informações aqui interessantes sobre o Neisser Villarreal e trocar uma ideia também sobre duas informações aqui diretamente da Argentina, dos hermanos. É isso mesmo. Falando que o Vasco tem interesse em um volante do River Plate e também tem um jornalista dizendo que Marcelo Gallardo está pedindo o Verratti para o River Plate. Será verdade, família vascaína? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Que pagodão é esse, família vascaína? Se liga só, vamos trocar uma ideia, iniciando aqui a nossa resenha. Eu tô vendo uma galera, né, postando aí nas páginas, montando o time do Vasco com os reforços, né, que estão chegando. E aí eu tava vendo isso aqui que eu concordo, eu queria saber a opinião de vocês. Eu fico só na dúvida ali em relação ao Maurício Lemos, tá bom? Mas tá aqui, ó, a galera tá montando Jardim, João Vitor, Maurício Lemos, PH e Piton. Na cabeça de área, Hugo Moura e Paulinho. Coutinho de meio armador, Nuno Moreira, Garré e Verratti. Fala comigo, família vascaína, vocês gostam aqui dessa opção? Fariam alguma mudança? Coloca aí nos comentários. Assim, o meu ponto aqui em relação ao Maurício Lemos, acho que o Freitas está muito bem nesse momento e é um jogador que conhece bem o lado esquerdo, né? Porque ele é canhoto, né? Diferente aqui do Maurício Lemos. Então você vê o Lucas Freitas acelerando, tocando bem a bola ali para o Piton. Então pode ter alguma dificuldade em relação ali ao Maurício Lemos. Claro que é um jogador que pode sentir durante a temporada, é jovem, né? Foi muito bem lá no Juventude, mas é uma amostra pequena. Mas nesse momento, hoje, o agora, eu sacaria aqui o Maurício Lemos e colocaria o Freitas. Na cabeça de área, família vascaína, é aquilo que eu sempre falei com vocês, né? Desde o início do ano, falei, ó, o Carille, ele vai colocar o Hugo Moura para dar mais equilíbrio nesse time. Veio um ou outro, Thiago, tu não entende nada, o Hugo Moura não termina uma partida. Batata, como diria meu pai. E o jogador para jogar do lado aqui, do Hugo Moura, porque eu prefiro realmente e torço para que esse jogador possa voltar, né? Vem de uma grave lesão no ano passado, mas é o Paulinho. Eu prefiro o Paulinho do que o Tietê. Hoje deve até ser o Tietê, a gente vai resenhar aqui sobre a provável escalação, mas essa cabeça de área aqui com o Hugo Moura e Paulinho eu gosto bastante. Eu gosto bastante, Coutinho de meio armador, comando de ataque esse aí, e Verratti, né? E aí você tem outras variações, claro, com o Palácios, que parece que já tá certo com o Vasco, não sei se o Lloyd vai acertar, mas são jogadores com outro perfil aqui, né? Em comparação com o Nuno e também com o Garré, são dois jogadores de atacar o espaço, de mais velocidade, então também pode acontecer aí do Carille ter essa variação aí, e, claro, é aquilo que eu venho falando com vocês, né? Torcer para que esses jogadores possam performar, entregando com a camisa do Vasco, o nosso nível de atuação vai melhorar, família, vai melhorar sim, e até mesmo aqui, né? Esse que tá de óculos aí, ó, o Felipe Coutinho vai ter que entregar mais, tendo esses jogadores para associar, para tabelar, de mais recurso, o que a gente sempre falou aqui, né, em relação ao Nuno e também o Garré, porque parecem que tem essa característica do drible, de abrir o espaço e aí achar o Felipe Coutinho numa zona, né, legal para bater pro gol, ou colocar um companheiro na cara do gol, então a tendência é melhorar e a gente torce para que isso possa acontecer, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, vamos falar já sobre a partida de hoje contra o Botafogo, às 6h30, uma partida muito importante, né? Infelizmente o Vasco chega na última rodada precisando ganhar e ainda, né, torcendo ali pro Bangu não tomar uma goleada ou pro Nova Iguaçu atrapalhar o Madureira. E a verdade é que não precisava disso, né? Quando você olha ali, né, que o Vasco acabou empatando com o Bangu, né? Perdeu um pênalti ali, o goleiro fez uma partida, sei lá, como era o goleiro do mundo aí nesse momento aí? Courtois, sei lá,
pegou até pensamento, pegou o pênalti do Jair, né? Teve também um empate contra o Volta Redonda. Eu sei que é um time que tá bem, classificou, mas não pode, né? O Vasco teria que ganhar essa partida e hoje poderia estar de boa, né? Mas não. Precisa da vitória e ainda vai ter que contar aí com outros resultados. E aí tá na tela o provável Botafogo aqui, segundo o GE. Tá aí, ó. John, Danilo Barbosa, Jair, Mateu Ponte e Cuiabano. Se for esse time aqui, né, família? É um time, né, misto, podemos dizer assim. O John é titular, Danilo Barbosa é titular. O Jair, eu acho que tá na mesma situação do Ryan, né? Acabou de chegar aí do Sul-Americano. Mas é um jogador que muita gente fala que tem muito recurso. Cuiabano, ele e o Alex Telles, né? Jogam ali no time principal. Gregory, titular absoluto. Newton não conheço, Patrick de Paula, Juan Cruz, Rafael Lobato e Kaique Queiroz, que eu também não conheço. Eu não acredito aqui nessa forma de jogar, que o Juan Cruz ele vai jogar pelo lado, né? Não dá, ele é centroavante e não é possível que a zaga do Vasco vai tomar um gol desse cidadão aqui, família vascaína. E tem outras possibilidades aqui, né? O GE deixou em aberto, Savarino pode entrar, Arthur e Igor Jesus. Não sei, família vascaína, sinceramente, né, de repente o Botafogo entra com o time titular aí, força máxima, né, o Caçapa tá chegando agora, eu sei que eles têm uma decisão aí contra o Racing, mas de repente quer entrosar a ideia de jogo e tudo mais, né, treinador e jogadores, e aí vem com força máxima. Mas é aquilo que eu falei com vocês, a gente tem duas possibilidades de analisar essa situação. Vem com o time reserva, misto, beleza, a gente, né, passa por cima, mas eu entendo que isso, sabe, você não tira muita coisa, como foi contra o União Rondonópolis. Beleza, classificação é importante, calendário, jogos decisivos, né? Beleza, mas eu quero o time principal do Botafogo. Eu acho interessante, eu citei aqui o exemplo, para vocês, né? Olha a partida contra o Nova Iguaçu, contra o Volta Redonda, contra o Fluminense, contra o Flamengo. Cara, você tira várias situações dali, né? Como expor as dificuldades que o Vasco tem na questão da velocidade, você exalta também ou passa a confiança para algum atleta, que é o caso do PH, né? Vem se destacando, ele não jogou contra o Flamengo, mas foi bem contra o Volta Redonda, foi bem contra o Fluminense. Então é isso. Então eu prefiro enfrentar o time principal do Botafogo e aí a gente vai aguardar a família vascaína, porque uma vitória sobre o time principal, por mais que o Botafogo não tá bem nesse momento, é aquele papo que a gente está falando aqui. Dá moral e ainda conseguindo a classificação é o ideal, porque aí depois vem os jogadores, né, esses jogadores que estão chegando, essa moral de ganhar do time principal do Botafogo, eu acho o ideal é isso. E aí vamos debater aqui o provável time do Vasco, tá aí, Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas e Piton, fechando a linha de 4. Hugo Moura, Tietê, tem a possibilidade aqui do Matheus Carvalho, né, entrar no lugar do Tietê, Zucarello, Coutinho, Ryan e Verrete. Família vascaína, é muito daquilo que eu comentei com vocês no nosso vídeo de ontem à noite, né? Assim, se o Botafogo entrar com o time principal, eu acho que de repente o Carille ele pode até optar pelo Matheus Carvalho, que aí você fica com dois jogadores de mais pegada ali no meio campo. Se o Botafogo entrar com time reserva, time misto, de repente ele entra com o Tietê, porque aí você vai ficar com mais posse de bola e aí você ganha o Tietê para ajudar ali o Coutinho na armação, encostar um pouco mais na frente, já que o Matheus Carvalho tem mais dificuldade nesse sentido. Eu vejo dessa forma, depende do time que o Botafogo levar a campo. E aí no comando de ataque, né, aquilo, gosto dessa ideia aqui, sacar um volante e jogar com 3 atacantes. Hoje a gente não tem ali as opções, né, jogadores que vão quebrar o galho, que é o caso do Zucarello e também do Ryan. Eu não gosto do Ryan jogando nessa função. Ele estava jogando assim no Sul-Americano. Eu prefiro o Ryan jogando próximo da área, ali na função do Verrete, mas não tem como barrar o Verrete. Então, dentro das opções que o Vasco tem, eu gosto dessa ideia de improvisar o Ryan, de improvisar o Zucarello, para a gente, né, sair daquela forma de jogar que o Vasco estava performando de uma maneira inacreditável. Minha resenha que eu falo aqui com vocês, né? Máquina do tempo. Meu Deus, o que é isso? Tô voltando, tô vendo Marquinhos Gabriel, Morato, uma coisa terrível de assistir. Então eu prefiro aqui o Vasco, né, num 4-3-3 família vascaína. Também quero saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar sobre mercado da bola. Sobre o colombiano, eu sempre falo o nome dele aqui errado, né? É Neisser Villarreal, tá aí, ó. O Vasco busca contratar o atacante colombiano Neisser Villarreal, de 19 anos, artilheiro do Sul-Americano Sub-20. Entre os clubes, o acordo está fechado por 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais, mas os representantes do jogador estão emperrando. O Cruz Maltino ofereceu 120 mil por mês e contrato até 2029. Para resolver a questão, o clube enviará um emissário à Colômbia. A chegada do compatriota Palácios pode ser decisiva. O Vasco tem até sexta-feira para concluir a transferência, né? Eu acho difícil, família, isso aqui acontecer. A matéria completa, né, do Gabriel Andreso, aqui da Super Rádio Tupi, né, ele fala que o time dele lá na Colômbia já não está esperando ele se apresentar,
acho que, né, vai acontecer isso recentemente, não responde os contatos, me parece que o empresário do jogador quer negociar ele para algum time de fora para botar um papel colorido no bolso, encher o bolso, tomar aquele gelo depois. Então eu acho uma negociação bem difícil. O Vasco tentou mandar aí, né, um membro da diretoria para negociar essa situação, porque me parece também que não estão respondendo os contatos, né, do Vasco. Então eu acho muito difícil, né, muito difícil mesmo o Vasco acertar com esse atleta. Até comparei aqui com a situação do Ryan, né? E ainda bem que o Ryan tem essa gratidão e vai renovar com o Vasco. Isso não está acontecendo com o Neisser e o Milionários, né? Porque é um jogador que encerra o contrato ao final desse ano, então já pode assinar um pré-contrato ali no meio do ano e aí vai ficar sem nada em relação a esse jogador, família vascaína. Então acho que é bom o Vasco, né, esquecer o Neisser Villarreal e buscar outras opções, família vascaína. Seguindo aqui para a reta final do nosso vídeo, para a gente trocar uma ideia sobre essas informações aqui, que vem diretamente dos hermanos da Argentina. Tá aí, ó, jornalista fala do possível interesse do Vasco por Rodrigo Villagra, né, podemos colocar aqui. Essa informação aqui é do Ecrem Conur, família vascaína. Vocês podem me ajudar aí e até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que o Vasco já cogitou esse jogador aqui, cara. Foi na época do Paulo Brax, né? O Vasco estava buscando ali um primeiro volante, não foi, cara? Depois até o Ramon Dias, né, achou ali o Zé Gabriel, deu essa oportunidade, ele até contribuiu, mas eu acho que né? Eu acho que foi sim, esse jogador jogava no Tajeres, até lembrei do nome dele, aí depois fui ver aqui, vou mostrar pra vocês, é isso, né? Ele estava no Tajeres antes de acertar com o River Plate, né? E aí é isso, ele joga, a função dele é volante, primeiro volante. E eu acho sim, família, que o Vasco busca, né, um jogador com esse perfil, com essa característica. Por quê? Porque nesse momento eu entendo que para jogar de primeiro volante com essa característica de mais pegada, né, pitbull, famoso pitbull, você tem o Hugo Moura. Eu acho que o Matheus Carvalho pode quebrar o galho nesse sentido. Quando você utiliza o Jair por ali, já é um jogador com um perfil diferente. É um cara que qualifica a sua saída de bola, mas não tem essa pegada, né, que o Hugo Moura tem e que o Matheus Carvalho pode quebrar o galho nesse sentido também. Só que jogando nessa função, a gente sabe que o cara acaba dando muita porrada, é uma cobertura ali, faz uma falta aqui, e o Hugo Moura, ele toma bastante cartão, né, durante a temporada, fica fora de várias partidas. Então você ter esse olhar para um jogador que joga nessa função, eu não acho nada de absurdo e até acho que é uma possibilidade real, né, entendendo tudo isso que eu tô falando, família vascaína. Agora, não sei, né, se o River Plate está disposto a liberar o atleta, e aí é aquela resenha que a gente vem comentando aqui, né? Geralmente o Vasco tenta o jogador por empréstimo, opção de compra, se bater algumas metas. Vamos ver se de fato isso vai acontecer, se é uma realidade, já que a janela está perto de encerrar aí, né, no dia 28. Mas eu não acho nenhum absurdo, não, o Vasco cogitar aí mais um nome para jogar ali de primeiro volante, família vascaína. E aí, para finalizar a nossa resenha, a gente tem essa informação aqui do M. Castellano, tá aqui, ó, Marcelo Cadiado, técnico do River Plate, deseja contar com o Verratti. E aí, o jornalista Fábio Torres, né, me parece que fez uma apuração aí, entrou em contato com um, com o outro, e tá aí, ó, River Plate ainda não fez proposta por Verratti. Família vascaína, né, o nosso pirata que renovou o contrato recentemente, né. Assim, família, tudo depende, né, da questão financeira aí, porque muita gente pode pontuar o seguinte: poxa, Thiago, dependendo da proposta, não vale a pena não, o Verratti já tem aí 36 anos, 36 para 37, se eu não me engano, então, pô, fazer um dinheiro com o Verratti não é uma coisa ruim não. Mas pensando no lado técnico, família vascaína, é difícil, né, você perder esse atleta. Eu não faria negócio, né, é como eu disse, depende muito da questão financeira para realmente você pensar. Num primeiro momento, eu não vejo isso como possibilidade, porque é um jogador ainda que entrega bastante, está marcando os gols, é o artilheiro do Vasco nesse momento. O Vasco, né, tem o Ryan, né, que pode ser um reserva do Verratti, mas que pode sair também na janela do meio do ano, né, com alguma proposta de um time europeu. Então, assim, né, não tem cabimento você perder o Verratti nesse momento. E eu acho também que para o jogador não vale a pena, né? Tá muito adaptado aqui ao Rio de Janeiro, ao clube, é ídolo, é capitão. Então eu entendo que, por mais que também, não sei se isso possa mexer com a cabeça dele, né, jogar num grande clube do país dele, que é o River Plate, mas eu entendo que é muito importante, né, manter o Verratti no Vasco, porque é aquilo que a gente comenta aqui. O Verratti não é o melhor jogador tecnicamente, mas é o jogador mais importante que o Vasco tem, sem sombra de dúvidas. Família vascaína, vou ficando por aqui, junto, e é muito bom ser Vasco.